hoje, 13 de maio do ano 2021, às 8 horas e 48 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Ana Cláudia, por favor, coloque aí na tela para a gente. 17ª ata da sessão ordinária, ocorrida no dia 4 de maio. E aí, por favor, Ana Cláudia, desse aí. Obrigado. Todos de acordo pela aprovação? De acordo. Aprovada, unanimidade. Comunicações, indicações e propostas. Eu dou aqui as boas-vindas ao desembargador Amilcar Maia, que estará conosco aqui na sessão de hoje e também na sessão seguinte, em substituição aqui ao excelentíssimo desembargador Gilson Barbosa. Seja bem-vindo, desembargador Amilcar, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. E também eu tenho aqui um voto de congratulações aqui, de aplauso aqui, em razão do lançamento do livro do juiz Walter Nunes da Silva Júnior, juiz, professor, Execução Penal no Sistema Penitenciário Federal, e uma leitura que recomendo, que trata a inclusão, tem uma leitura aí no livro, a inclusão no Sistema Penitenciário Federal, necessariamente, uma primeira etapa, ela passa pelo juiz estadual. Então, ele aborda aí no seu livro, de forma sempre precisa, como lhe é comum, e eu parabenizo o doutor Walter Nunes e proponho aqui essa moção. Todos de acordo? De acordo. Aprovada a unanimidade. Michel Pulse se associa, doutor Zé Alves? Associa, excelência. Michel Pulse se associa. Ana Cláudia, providenciar os expedientes. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Amilcar Maia, comunicações... Sem comunicação, a proposição, excelência. Doutor Roberto Guedes. Nenhuma, excelência. Então, esgotada essa etapa, vamos dar o início aos julgamentos. E aqui, prestigiando a presença dos advogados que formularam o pedido de sustentação oral, nós temos aqui no habeas corpus números 80, 32, 21, DIS 91, ano 2021, em que é impetrante doutora Mona Lisa Amélia Albuquerque de Lima e outros, paciente Johnson dos Santos Varela, autoridade coatora, juiz da 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, excelência. Doutora Mona Lisa, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. O tempo está aí na tela, está cronometrado. Por favor, observa aí. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, Excelência. Antes de iniciar a minha sustentação, eu gostaria de cumprimentar aos desembargadores que compõem essa Câmara Criminal, membros do Ministério Público, serventuários e colegas que estão assistindo. Eminente relator, esse habeas corpus ele versa sobre o cerceamento da defesa. Para que fique melhor esclarecido o objeto dessa impetração, eu preciso explicar o que ocorreu de fato quando do recebimento da denúncia. O inquérito foi instaurado, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o paciente era réu solto, a defesa apresentou a resposta à acusação em tempo hábil, antes da intimação do paciente para que ele obtivesse o prazo dos 10 dias para formular a sua defesa. Defesa protocolada, resposta à acusação em andamento para análise da autoridade coatora
A defesa foi surpreendida com a expedição de um mandado de prisão em desfavor do paciente, porque tramitava em sigilo um volume em apenso, na qual a defesa não teve nenhum acesso. O paciente foi preso, ato posterior foi concedida a prisão domiciliar em decorrência de complicações clínicas, e nós, como defesa, requeremos uma justificativa da autoridade coatora com relação à ausência de comunicação e de publicidade do mandado de prisão que vigorava em desfavor do paciente. Obtivemos como resposta que o Ministério Público estava ciente desse apenso, desse caderno sigiloso que tramitava perante a 14ª Vara Criminal e que não havia necessidade alguma da defesa tomar o conhecimento com relação tanto ao mandado quanto à extração de dados de alguns aparelhos que foram apreendidos. Diferente do parecer ministerial, eu peço vênia, o paciente ele não foi preso em flagrante. Eu gostaria de corrigir esse erro material no parecer da Procuradoria. Ele foi preso em decorrência da expedição do mandado de prisão preventiva em desfavor dele, que a defesa não tinha o conhecimento. E aí eu transpasso a Vossas Excelências em que momento a defesa tomou o conhecimento desse mandado de prisão, exatamente na hora da prisão dele. Nunca, até a presente data, nos foi oportunizado o direito de enfrentarmos as teses que elencamos. A autoridade coatora se recusou a enfrentar as teses elencadas pela defesa com relação a esse apenso, o que configurou um cerceamento da nossa defesa. Considerando que vivemos num Estado democrático de direito, considerando o artigo 93 da Constituição, considerando que a decisão que recebeu a denúncia se limitou a um despacho seco e genérico, que pode ser aplicado em qualquer outra ação penal que verse sobre tráfico, a defesa impetrou esta ordem de habeas corpus para que o direito de ampla defesa seja respeitado, com a anulação do recebimento da denúncia, porque eu preciso, Excelência, eu preciso que a minha tese seja analisada pela autoridade coatora. Eu elenquei diversas preliminares, eu nunca pude me manifestar sobre esse apenso que tramitou em sigilo, considerando que eu apresentei a resposta à acusação em tempo hábil, e eu necessito exercer a minha defesa dentro dos moldes da Constituição. Então, por essas razões, pelo fato de eu ter sido tolhida como advogada com relação exclusivamente a esse apenso e ao mandado de prisão no qual eu não tive acesso, eu requero que seja concedida a ordem para que me seja oportunizado o direito de defender o paciente nos moldes da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, sendo anulado o recebimento da denúncia, com a abertura de novo prazo e vistas para a defesa, para que possamos nos manifestar sobre esse apenso. Obrigada. Roberto Guedes, relator, como conta, Vossa Excelência. Sim, não, doutor Zé Alves. Eu vou ler apenas a emenda e saudar aqui a doutora Mona Lisa, que todos se encontram, desembargador Amilcar Maia, que tem a oportunidade de saudar ainda. A emenda é o seguinte: penal e processual penal, habeas corpus, suposta prática dos crimes incursos no artigo 33 cap e 35 cap, ambos combinados com o artigo 40, inciso 5, todos da Lei nº 11.343, de 2006. Artigo 12 da Lei nº 10.826, de 2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. Não acesso da defesa, prisão preventiva, cerceamento de defesa, não acesso da defesa aos autos da medida cautelar que fundamentou a denúncia.
pleito do delegado de polícia na fase inquisitorial de extração, quebra de dados telemáticos, sigilo assegurado pelo artigo 20 do Código de Processo Penal, cautelar posteriormente apensada aos autos principais e oportunizada vistas para as partes, constrangimento legal não configurado, e o parecer pela denegação da ordem, excelência. Só isso. Perfeito. Agora sim, doutor Roberto Guedes, relator, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou ler aqui o voto e qualquer dúvida, vou ler a emenda, qualquer dúvida eu posso ler o voto inteiro. E na emenda eu digo o seguinte: emenda constitucional e processual penal, habeas corpus, tráfico e porte ilegal de arma e fogo, artigo 33, caput 35, cumulado com o artigo 40, inciso 5º da Lei 11.346 de 2006 e artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, cumulado com o artigo 69 do Código Penal. Cerceamento de defesa, obstáculo ao acesso prévio aos autos de procedimento investigativo sigiloso, fase pré-processual, diligência do artigo 20 do Código de Processo Penal, contraditório deferido, disponibilização de todo o conteúdo oportunizado, inexistência de constrangimento ilegal, precedente do STJ, ordem conhecida e denegada. É assim que eu encaminho o voto, sim, senhor. Desembargador Amilcar Maia, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, ao que me parece, eu acho que a nobre advogada equivocou-se nas suas ponderações, porque não tratava-se de um volume nos autos principais que estavam conclusos, eram diligências que ainda estavam pendentes de execução e que, portanto, como determina a legislação processual penal, ela só pode ser disponibilizada e publicizada após essas diligências serem cumpridas. Nesse caso, eu concordo plenamente com o relator, senhor presidente. Excelência, presidente, questão de fato, pela ordem. De forma objetiva, doutora Monalisa. Eu gostaria só de esclarecer que essas diligências, na qual eu não tive acesso, já estavam finalizadas quando eu apresentei a resposta à acusação. Ato posterior à resposta à acusação, o paciente foi preso. Eu requeri nos autos o acesso ao apenso e me foi negado com a justificativa de que o Ministério Público já haveria tido acesso. Então, quando eu apresentei a resposta à acusação, não havia nenhuma pendência no inquérito. Perfeito. Tudo isso consta dos autos. Eu acompanho o relator, voto que enfrentou todo o questionamento e os fundamentos trazidos na impetração. Eu também voto pela denegação, proclamo o resultado, ordem conhecida e denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, nós temos o 56 na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80.43.94, diz 53, o ano 2021, impetrante, doutora Monalisa Amélia Albuquerque de Lima e outros, pacientes, Erasmo Carlos da Silva Fernandes e Wendel dos Santos Diniz, autoridade coatora, juíza da comarca de São José do Mipibu. O relator é o doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? É mesmo, excelência. Doutora Monalisa, Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigada, excelência. Esse segundo caso de habeas corpus, ele também versa sobre um requerimento da defesa exclusivamente sobre a anulação do recebimento da denúncia. O que eu gostaria de esclarecer a Vossas Excelências? Quando a autoridade policial, representada pela DEICOR, apresentou o relatório em desfavor do paciente, eles mencionaram na primeira folha do relatório que eles estavam investigando o paciente há 2 meses. Baseada nessa informação, a defesa apresentou resposta à acusação e elencou algumas teses defensivas. Dentre essas teses, eu requeri que a DEICOR fosse oficiada para que procedesse com a juntada desses 2 meses de investigação, considerando que o inquérito já estava relatado, que não havia nenhuma diligência em andamento ou nenhuma diligência pendente, apenas a extração de dados, considerando que a DEICOR ela permaneceu
com as investigações de maneira sigilosa, não oficial, porque ele havia relatado, mas, em paralelo, continuou investigando. Pediu prorrogação do prazo do inquérito, a defesa em nada se opôs, o prazo foi concedido pela autoridade coatora. Após o encerramento do prazo, a DEICO nada apresentou em desfavor do paciente, considerando que ele não foi preso em flagrante. Essa operação ela trata da apreensão de uma expressiva quantidade de drogas numa granja situada em São José. O paciente não estava lá. O paciente foi preso na residência dele, em Parnamirim. Não estava na posse de nenhum ilícito. Não havia mandado de busca e apreensão, não havia mandado de busca em desfavor do paciente ou do domicílio dele. Não existia nenhum documento oficial que transmitisse a operação que foi elencada pela DEICO. Diante dessas lacunas, quando eu apresentei resposta à acusação, eu requeri, como um dos primeiros pedidos, que a DEICO fosse oficiada, para que procedesse com a juntada desses 2 meses, porque a defesa gostaria de saber como que o paciente foi identificado, conectado a essa operação, se não tinha flagrante, se não tinha investigação, como que o endereço dele foi localizado pela DEICO, quais são os elementos que fazem com que ele seja envolvido nessa operação, já que, processualmente falando, nada pesa em desfavor dele com relação à apreensão desse entorpecente. O outro paciente, que se chama Keulen, ele também não aparece no inquérito, ele não é apontado, não existe nenhuma investigação em desfavor dele. Tudo o que foi relatado é o fato de que estavam sendo investigados há 2 meses. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão, Vossas Excelências, como que uma pessoa ela é investigada nos tempos atuais e a autoridade policial utiliza os recursos do Estado, como diária, combustível, alegando que estava investigando A ou B, e não apresenta no inquérito nenhum elemento que demonstre o alegado. Desembargador Glauber, Vossa Excelência, num habeas corpus que eu impetrei na Operação Oriente, foi muito esclarecedor com relação ao artigo 396-A, no seu voto, quando Vossa Excelência falou que a resposta à acusação é um momento de extrema importância, onde a defesa pode elencar preliminares e suscitar, inclusive, a absolvição sumária do paciente. E eu gravei isso, e é uma questão que eu trago hoje para a Câmara Criminal, o procurador José Alves também, que eu gostaria de cumprimentar e destacar, procurador. A tese da defesa, ela não foi enfrentada. Eu não tenho, até hoje, a resposta sobre como que o paciente foi envolvido nisso. Então, eu me questiono, se ele estava sendo investigado, se a DEICO tinha o endereço dele, por qual motivo a DEICO não requereu diligência? Por qual motivo a DEICO não requereu a interceptação telefônica, já que genericamente ele estava sendo investigado? Por qual motivo a DEICO não requereu ao juiz a autorização, a expedição de um mandado de busca em desfavor do domicílio dele? Simplesmente porque não existe essa investigação em desfavor dele. Ele foi incluído juridicamente nessa operação sem que ele tenha nenhuma relação. E a única maneira que eu tenho de comprovar o que eu estou alegando é através da lacuna da ausência do enfrentamento da tese que eu levantei pela autoridade coautora. Então, por questão de direito, considerando o artigo 396-A do Código de Processo Penal, que proporciona à defesa a possibilidade de elencar preliminares, eu impetrei esse habeas corpus para que a denúncia em desfavor do paciente seja anulada
porque a autoridade coautora não enfrentou a minha tese. Ela não oficiou a DEICO, conforme solicitado pela defesa. E eu preciso dessa resposta, porque a audiência de instrução e julgamento ela já foi aprazada e o meu direito ao contraditório, o direito de ampla defesa do paciente, ele foi absolutamente silenciado. Nos tempos atuais, em que vivemos diante de todas as adversidades, entristece verificar que a defesa ela não tem mais o direito de defender aquele que está sendo acusado criminalmente nos moldes da Constituição. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, ele fala sobre a necessidade de fundamentar o recebimento da denúncia. Quando a autoridade coautora prestou informações, ela prestou de maneira equivocada, porque ela fala, ao mesmo tempo que ela fala que não existe essa fase da investigação, ela menciona delação. Não houve delação nesse processo. Quando a autoridade coautora prestou informações novamente nesse habeas corpus no segundo momento e último momento, ela falou que o paciente trabalhava como Uber. Eu gostaria de esclarecer que a autoridade coautora prestou informações de outro réu, que se chama Adonilson, atribuindo ao réu Erasmo. Houve uma confusão de informações. Mas por que houve essa confusão de informações? Porque desde o início da instauração do inquérito, ao recebimento da denúncia, à prorrogação do prazo, há uma confusão de documentos que fazem com que a autoridade coautora sequer consiga prestar uma informação com relação ao paciente. Mas se tudo isso for desconsiderado, eu peço que Vossas Excelências considerem apenas a chance e a possibilidade jurídica que eu tenho de exigir que a DEICO apresente formalmente, dentro dos autos, o que foi que eles colheram de acordo com o que eles alegaram. Investigaram 2 meses? Ok, a defesa não está apresentando nenhum obstáculo. Eu apenas suscito que eles apresentem esses 2 meses e que a autoridade coautora possa se manifestar sobre as minhas teses. Então, nestes moldes, eu requeiro de Vossas Excelências que seja julgado, que seja concedida a ordem para que o recebimento da denúncia seja anulado, para que a autoridade coautora enfrente a minha tese, oficie a DEICO, para que a DEICO junte nos autos os 2 meses de investigação que eles alegaram. Porque, somando os prazos, eles tiveram mais de 3 meses de investigação, considerando os 2 meses antes da prisão do paciente e considerando a prorrogação do prazo. Durante esse lapso temporal, a defesa não apresentou nenhum obstáculo, não fez nenhuma objeção, pelo contrário. Eu me manifestei no seguinte sentido: prorrogue quantas vezes forem necessário, mas apresente nos autos o que existe de fato em desfavor do paciente. E até o presente momento, isso não foi respeitado. Então, eu peço que a Constituição seja respeitada. Eu peço que o artigo 396-A do Código de Processo Penal... Obrigada. A palavra está com o Ministério Público, doutor José Alves. Excelência, eu vou ler apenas a ementa. Ementa: habeas corpus, direito penal e processual penal. Prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput e 35 da Lei 11.343, de 2006. Alegação de ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Suposta inexistência de indícios mínimos de autoria. Descabimento. Alegação de ausência dos requisitos ensejadores da manutenção da custódia cautelar. Descabimento. Necessidade de garantia da ordem pública. Inteligência dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Fumus comissi delicti e periculo libertatis demonstrados. Pleito de substituição pelas medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403, de 2011. Descabimento. Elementos que justificam a manutenção da custódia preventiva. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal inocorrente. E o parecer pelo conhecimento e denegação da ordem da 11ª Procuradoria de Justiça. Só isso.
Obrigado, doutor Zé Alves. Doutor Roberto Guedes, relator, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou só transcrever aqui na parte do voto, e depois vou ler a emenda, das informações da autoridade coatora. Ela diz, abre aspas, a pedido da autoridade policial, este juiz diferiu a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial em razão da complexidade das investigações e preveu a ação que figura o paciente como réu. Em 25 de novembro de 2020, os autos do inquérito policial aportaram nesta vara contando com mais de 400 páginas, referente ao relatório das investigações. Em 2 de janeiro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face da acusação, além de outras 12 pessoas, pelo crime do artigo 33, caput 35 da Lei 11.343 de 2006 e o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei número 12.850 de 2013. Além de ter imputado ao paciente a prática de crime descrito no artigo 304 do Código Penal, por ter apresentado documento falso por ocasião da abordagem policial. Em 13 de janeiro de 2021, foi determinada a notificação prévia dos denunciados. Na decisão proferida em 23 de março de 2021, este juiz recebeu a denúncia oferecida em face do impetrante e dos demais acusados, considerando as conclusões dos relatórios de extração de dados resultantes da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizados por este juízo, o quais vinculam os pacientes às práticas criminosas lavadas a efeito pela organização criminosa investigada. Necessário ressaltar que alguns acusados colaboraram com as investigações e apontaram o paciente Erasmo Carlos como um dos líderes da facção criminosa, o que reforçou o convencimento deste juízo acerca da existência da justa causa para o recebimento da denúncia. E aqui na parte do voto, diz que a propósito, durante seu trâmite, foram descobertas novas 13 ramificações da organização criminosa, culminando na denúncia de 13 pessoas, nos quais outros foram presos em flagrante, consoante esclareceu a autoridade coatora, no ID 9373433. Então, eu passo agora a ler a ementa, e na ementa eu digo o seguinte: constitucional, penal e processual penal. Habeas corpus, tráfico de drogas e associação para o tráfico, artigo 33 e 35 da Lei 11.346. Ausência de vícios formais ou materiais a macular a lisura do procedimento na seara investigativa, contraditório deferido, condutas devidamente individualizadas na exordial, indício de autoria e prova da materialidade, justa causa configurada, segregação lastreada do acautelamento por meio social e aplicação da lei penal, requisitos da preventiva demonstrados quanto SATs, ausência de elementos a amparar a conversão do cárcere em medida diversa do artigo 309 do Código de Processo Penal, inexistência de constrangimento ilegal, ordem conhecida e denegada. E foi uma operação imensa que houve em São José de Mipibu, que foi apreendido mais de 1.300.000 em dinheiro, em droga, uma ramificação imensa, né? E eu não vejo aqui, foi tudo apontado na denúncia, bem devidamente elencada, então aqui eu não vejo como eu estou conhecendo e estou denegando a ordem, senhor presidente. É assim que eu encaminho o voto. Desembargador Amilcar Maia, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, proclamo o resultado. Ordem conhecida e denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 22 na pauta do dia, é o apelo criminal número 10.1564, distrito 89, ano 2020. A origem, a 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Apelante, Gabriel Saldanha de Araújo. Advogada, doutora Rebeca Câmara Alves. Apelante, Cleiton Tavares de Medeiros. Defensora pública, doutora Joana Dark de Almeida Bezerra Carvalho. Apelado, Ministério Público. Relator, o juiz convocado, doutor Roberto Guedes. Eu sou o revisor e tem aqui um pedido de sustentação oral formulado pela defesa de Gabriel Saldanha de Araújo, doutora Rebeca Câmara Alves. Processo em mesa, doutor Roberto Guedes? Em mesa, excelência. Doutora Rebeca, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Ok. Grata Excelência. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa Câmara Criminal.
Cumprimento todos os desembargadores presentes, aos colegas advogados, ao membro do Ministério Público. Hoje eu venho aqui com uma apelação, com recurso de apelação, de Gabriel Saldanha de Araújo, e ele foi acusado pelo Ministério Público Estadual de 3 crimes de roubo e uma corrupção de menores. Eu saliento a essa Câmara que de 2 crimes de roubo ele é réu confesso. Então, eu não tenho pedido de absolvição para fazer em relação a esses 2 crimes de roubo, apenas de redimensionamento da pena, certo? A absolvição seria apenas em relação ao roubo ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2020. Saliento ainda a questão fática que um roubo aconteceu em 15 de fevereiro de 2020 de um veículo Onix, cuja vítima é Vinícius, só para contextualizar, e 2 outros roubos aconteceram no dia 20 de fevereiro do mesmo ano, ou seja, 5 dias de diferença. E desses 2 roubos acontecidos no dia 20 de fevereiro, Gabriel é réu confesso. Em relação a esse roubo acontecido no dia 15 de fevereiro, do qual não há provas suficientes que amparem um decreto condenatório, a primeira coisa que eu quero salientar é que não houve reconhecimento da vítima da figura de Gabriel, né? Então, não houve um reconhecimento formal da vítima que imputasse a autoria do crime a Gabriel. O próprio Vinícius, na audiência, ele disse que não olhou para o rosto dos assaltantes, ele não conseguiu identificar. A imputação dessa conduta veio por parte do Ministério Público em virtude de haver um modus operandi próximo, certo? E por haver os assaltantes do dia 15 usaram também uma moto preta, como Gabriel havia usado no dia 20, mas uma motocicleta preta é uma coisa extremamente comum. A prova que se conjuga a isso é a alegação do outro corréu, que é o receptador, né, que também é recorrente, né, apelante também nesse processo, que disse que ouviu dizer que Gabriel havia também cometido esse delito, mas não presenciou nada. Então, entende-se que o conjunto probatório que ampara essa condenação é um conjunto probatório extremamente frágil. Nem mesmo as placas das motocicletas encontradas nos 2 dias, certo? Usadas nos 2 dias, no dia 15 e no dia 20, esses assaltos, elas conseguiram ser comparadas, não se chegou a essa informação pela atividade policial. Então, esse é a minha primeira tese. Porém, se Vossas Excelências mantiverem a condenação pelo roubo do dia 15 de fevereiro, a gente tem um pedido subsidiário em relação a esse, que é a retirada da majorante da utilização da arma de fogo. Uma coisa que ficou clara, que restou clara e evidente na instrução criminal, é que os crimes ocorridos no dia 20 aconteceram com o uso de um simulacro. Os próprios policiais civis que realizaram as diligências investigatórias e a prisão dos acusados, eles foram claros, e o auto de apreensão também das coisas, que tratava-se de um simulacro. Surpreendentemente, o juiz condenou pelos 3 crimes e, pelo dia 15, ele entendeu que era simulacro. Não trouxe, na dosimetria da pena, a majorante da arma de fogo. Porém, no dia 20, trouxe a majorante da arma de fogo. Se for mantida esta condenação, se exclua a majorante da arma de fogo. Outro detalhe que deve ser trazido à baila é que não foi apreendida nenhuma arma de fogo. Então, não houve nenhum indício que se portasse arma de fogo, e sim simulacro. Vamos raciocinar juntos, Excelência. Se Gabriel, 5 dias depois, ele cometeu um roubo com um simulacro, 5 dias antes, se ele foi autor de um crime e não foi encontrada a arma de fogo em sua posse, só pode ter sido utilizado o mesmo simulacro. Além do mais, a dúvida favorece o réu. O princípio do indúbio pro réu foi desprezado na avaliação da aplicação dessa majorante de arma de fogo. Eu quero destacar o depoimento do policial Cláudio Virgulino,
e disse que a arma, sem dúvida, passava-se como verdadeira, se referindo ao simulacro. Ele disse, era um simulacro, não tenho dúvida, o auto de apreensão descreve um simulacro, mas ela era muito próxima de uma arma verdadeira. Certo? A próxima tese que eu tenho aqui, que está no recurso de apelação, é o erro da dosimetria da pena. Eu tenho dois momentos aí que eu tenho um erro material na dosimetria da pena. O juiz, na fundamentação da sentença, ele exclui, como eu já mencionei, a majorante da arma de fogo para os 2 crimes que ele é confesso e que foi encontrado o simulacro. Porém, na hora de somar a pena, na parte final da pena, ele considera. Não há necessidade de redimensionar a pena pelos próprios fundamentos da sentença. Quero destacar ainda que, nesse ponto, eu tenho um parecer favorável do Ministério Público. O parecer do Ministério Público, da segunda instância, foi favorável ao acatamento do meu recurso neste ponto específico, do redimensionamento da pena em relação à aplicação das armas, da majorante de uso de arma de fogo dos crimes acontecidos no dia 20 de fevereiro. Tenho ainda parecer favorável do Ministério Público em outro ponto de redimensionamento da pena, que é para a fixação da pena base. O juiz, ele trouxe a fixação afastada da base legal da pena mínima para os roubos que Gabriel confessou. E esses roubos, eles não foram extraordinários. Não houve nenhuma modus operandi que o diferenciasse de qualquer um dos outros roubos que acontecem no dia a dia aqui da nossa comarca. Então, não havia nenhum motivo para as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem consideradas como desfavoráveis em relação a Gabriel. E em relação à multiplicidade de agentes, ela já foi considerada como causa de aumento de pena. Então, ela não poderia ser considerada como circunstância judicial desfavorável sob pena de bis in idem, excelências. Tem um bis in idem aí no cálculo da pena. Então, nesse ponto, eu também tenho parecer favorável do Ministério Público Estadual para a redução, para o recálculo da pena. O último ponto do meu recurso de apelação é sobre o crime de corrupção de menores. Uma coisa que foi tratada, inclusive tem um vídeo que mostra a ação criminosa de Gabriel e do menor Julianderson. O menor Julianderson, inclusive, é quem impunha o simulacro. É ele que faz a abordagem à vítima enquanto o Gabriel dirige a motocicleta. Também ficou comprovado nos autos que ele já tinha histórico criminoso, o menor Juliano, o Gabriel era primário e o menor já tinha um histórico criminoso e o seu modus operandi também denota essa experiência em prática criminosa. Não há se falar de um crime de corrupção de menores em menor já corrompido. Obviamente, essa tese ela gira em torno de uma discussão entre o crime de corrupção de menores ser formal ou material, né? A divergência doutrinária e jurisprudencial acerca desse tema, acerca da característica do crime de corrupção de menores. A própria experiência demonstrada por Julianderson, seu porte físico deixa claro que ele se passava por um maior de idade, podendo incutir no agente criminoso que cometia crime com ele o erro de tipo sobre o elemento daquele tipo penal. Além do mais, essa defesa sustenta que o crime de corrupção de menores é um crime material na modalidade doloso. Eu não posso cometer uma corrupção de menores por negligência, por exemplo. Eu tenho que ter um dolo específico de corromper aquele menor, o que não aconteceu no caso concreto. Então, a gente vem requerer, essa defesa vem requerer também a absolvição por esta corrupção de menores. Não vou gastar os meus 15 minutos, porque acredito que consegui abordar todos os pontos que estão aí no meu recurso. Grata. Obrigado, doutora Rebeca. A palavra é com o doutor José Alves.
representante do Ministério Público. Saúde a doutora Rebeca, pelo trabalho que fez, muito bem realizado, e vou apresentar a posição do Ministério Público apenas pela ementa. Se houver necessidade, faça alguma outra observação. Ementa, penal e processual penal. Crimes de roubo majorado, corrupção de menores e receptação. Sentença condenatória, apelações criminais defensivas. Do recurso interposto por Gabriel Saldanha de Araújo, que é o que a doutora Rebeca está defendendo. Condenação por 3 crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Preliminar de não conhecimento parcial suscitado por esta Procuradoria, a terceira Procuradoria de Justiça que elaborou o parecer. Pedido de detração da pena, matéria afeta ao juízo da execução. Mérito, pleito absolutório por insuficiência de provas quanto a um dos roubos. Impossibilidade, autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na seara extrajudicial e em juízo. Pedido de exclusão da majorante de arma de fogo, descabimento, quanto a um dos delitos. Uso de artefato comprovado pela palavra da vítima. Necessidade de correção de erro material da sentença, com afastamento da imputação da referida causa de aumento quanto aos demais delitos. Reconhecimento de sua não incidência pelo magistrado no teor do deciso. Pretensa absolvição do crime de corrupção de menores. Insubsistência, ausência de controvérsia acerca da atuação conjunta com o adolescente. Alegação de erro de tipo por desconhecimento da menoridade. Ônus atribuído à defesa. Artigo 156 do Código de Processo Penal. Ciência da condição etária devidamente extraída dos autos. Prescindibilidade de comprovação da efetiva corrupção. Delito formal. Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça. Correta incidência da causa de aumento previsto no artigo 180, parágrafo 2º do Código Penal. Redução proporcional da pena base quanto ao crime perpetrado em face de uma das vítimas. Fundamentação inidônea das circunstâncias do delito. Manutenção quanto às demais infrações. Impossibilidade de alteração do regime fixado. Reprimenda superior a 8 anos e presença de circunstância judicial desfavorável. Elementos que obstam a fixação do regime diverso do fechado. Artigo 33, parágrafo 2º, a linha A e parágrafo 3º do Código Penal. Parecer pelo conhecimento parcial e provimento parcial do apelo. Essa é a posição do Ministério Público, Excelência. Obrigado, doutor Zé Alves. Doutor Roberto Guedes, relator, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou ler aqui a emenda e qualquer dúvida a gente estou à disposição. Emenda, penal, processual penal, apelações criminais concomitantes, roubos qualificados, receptação e corrupção de menor em continuidade delitiva. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e parágrafo 2º, a linha A, inciso 1, 3 vezes, além do artigo 180, 2 vezes, e artigo 244, a linha B, parágrafo 2º da Lei 8.069/90, todos da forma do artigo 71 do Código Penal. Preliminar não conhecimento de pedido de detração suscitada pela PJ. Jurisdição inapta para análise. Ministério do Juiz Executório. Do apelo de Gabriel Saldanha de Araújo. Ausência prova da autoridade. Retirada do emprego de arma de fogo. Delito de 15/2/2020. Conjunto instrutório bastante a responsabilizar o increpado. Palavra segura e coerente da vítima. Sintonia com relatos policiais. Flagrância em posse das res furtivas. Prescindibilidade da perícia do artefato bélico. Tese impróspera. Erro material do dispositivo. Ajuste necessário. Dolo inexistente da corrupção de menor. Impúber envolvido com ilícitos. Desnecessário revolvimento. Crime de natureza formal. Súmula 500 do STJ. Rejeição. Impropriedade da causa de aumento do parágrafo 2º do artigo 244-B do ECA. Em conteste o uso de revólver no crime de 15/2/2020. Descabimento. Dosimetria. Excesso das circunstâncias do crime. Falta de fundamento para os crimes contra Caio Gondim e Jordan Rocha. Ajuste devido. Proveito de qualificadora sobejante no crime contra Vinícius Ferreira. Manutenção. Deciso reformado. Precedentes do STJ e desta Corte. Conhecimento em parte e provimento parcial. Com relação ao cliente da doutora. Do apelo de Cleiton Tavares de Medeiros,
elemento subjetivo não demonstrado de falta de provas, receptação evidenciadas, defesa não se desincumbiu de apontar a origem ilícita, descobrimento da natureza ruinosa, artigo 156 do Código de Processo Penal. Elementares conjugadas, denúncias anônimas, oitiva dos policiais, confissões de correios, rejeição, pleito desclassificatório, hipótese bem enquadrada do fato, a norma da desproporcionalidade das hipóteses brandas, envolvimento da dosimetria, culpabilidade mantida pela premeditação, decópio das circunstâncias do crime por indignidade óbvia, substituição da pena, artigo 44 do Código Penal, adequação de vida, reflexão da atenuante nominada do artigo 66 do caput do Código Penal, casuística com distintivo gravosos, descabimento da benesse, fração impróspera pelo crime continuado, ocorrência de 3 ilícitos, ordem de 1/5, ajuste necessário, deciso reformado, precedentes do STJ deste acordo, conhecimento e provimento em parte. Assim que encaminho o voto, senhor presidente. Pois bem, eu sou o revisor e, doutor Roberto Guedes, eu concordo com Vossa Excelência, apenas um destaque que faço aqui, que não chega a ser divergência, é com relação, nós já conversamos, à detração penal. Deixa a entender o voto de Vossa Excelência que a detração penal ela será sempre uma competência do juízo da execução. A detração penal, e nós já decidimos aqui na Câmara Criminal, e Vossa Excelência naquela oportunidade disse que passaria a acompanhar o entendimento majoritário, no sentido de que a competência ordinária, ela é do juiz de conhecimento. Isso por conta do artigo 387, parágrafo 2º do CPP. Abro aspas. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fim de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Fecho aspas. E aqui no voto de Vossa Excelência, deixa a entender que uma preocupação de que essa matéria poderia ser tratada aqui no 2º grau em razão sendo uma apelação no juízo devolutivo que teria essa incumbência. Mas, invocando os precedentes do STJ e também aqui naquele debate que fizemos, ficou assentado que seria competência do juízo de conhecimento a detração para fins de fixação do regime inicial do cumprimento de pena. Isso. E não fazendo, Sua Excelência, caberia ao interessado fazer uso dos embargos de declaração. Não fez uso e traz a matéria somente em apelação, e aí chega aqui e nós verificamos que essa matéria ela não foi analisada pelo juiz de conhecimento, não houve os embargos de declaração, não foi pré-questionada, ela deve ser encaminhada para o juiz de execução para fim de analisar tanto o reflexos da detração no regime inicial de cumprimento de pena, o critério objetivo, e também para fim de progressão, que seria, aí sim, sempre do juiz de execução, o critério objetivo e subjetivo. Então, assim, eu concordo com Vossa Excelência que a matéria ela deve ser analisada pelo juiz de execução, mas não com esse fundamento aqui, com a preocupação de que haveria uma progressão, qual o termo que é utilizado aqui? Uma progressão atípica, indevida, e quando, na realidade, esse é um direito daquele que teve o seu período de prisão preventiva, ele deve ser computado, seja para fim se tiver reflexo na definição do regime inicial, e seja também, aí se for o caso, para fim de progressão de regime. Então, com essa observação, eu invocando aquele precedente, e depois que passou a ser consolidado aqui na Câmara Criminal, eu acompanho nos demais termos o voto de Vossa Excelência, fazendo apenas essa observação, considerando que, no caso, essa matéria ela vai ser tratada no juiz de execução.
E aí lá será observado, seja para fim de reflexos no regime inicial, seja para fins de progressão de regime. Inclusive, no precedente que Vossa Excelência traz aqui, no seu voto, na relatoria do ministro Félix Fisch, nesse caso específico, ele aborda apenas para fins de progressão e não para fins de fixação do regime inicial. Então, com essa observação, eu acompanho Vossa Excelência e colho o voto do desembargador Amilcar Maia. Desembargador Glauber, me faça uma deferência, por gentileza. Pois não, doutor Zelso. Em relação a esse assunto que Vossa Excelência está mencionando, a posição da terceira Procuradoria de Justiça, que eu li aqui, é para remeter para o juiz de execução, mas a posição da minha Procuradoria, da quarta Procuradoria, é que essa matéria é do juízo de conhecimento, como Vossa Excelência bem mencionou. E eu tenho feito, em algumas situações, tenho colocado no parecer, essa minha posição. Eu não altero pareceres das demais procuradorias. Então, o que eu faço? Eu leio a posição que foi externada, porque eu entendo que eu só altero alguma... Na verdade, não altero, mas eu me posiciono quando a matéria não foi apreciada pela procuradoria que não seja a minha. Então, eu concordo integralmente com Vossa Excelência que a matéria deve ser analisada em juízo de conhecimento, pelo princípio devolutivo. E até mais um pouco, eu até entendo que não seria necessária a interposição de embargo de declaração, que a matéria poderia ser apreciada aqui na Câmara Criminal. E isso já tem acontecido em inúmeras situações em que, de ofício, o tribunal tem analisado. Por exemplo, em apelações criminais, a gente tem feito constantemente análise da dosimetria da pena. Então, essa matéria que não foi apreciada passa a ser analisada em revisões criminais. Então, eu particularmente, a quarta Procuradoria, entendo da forma como Vossa Excelência mencionou. É apenas um esclarecimento, agradeço a deferência de Vossa Excelência. Perfeito, doutor Zé. É só um complemento. Aqui a gente definiu que a detração ela não seria considerada aqui na instância recursal no caso de não ter sido ela realizada lá no juízo de conhecimento, em razão da possibilidade de supressão de instância. Mas ficou acertado, naquele julgamento definido, que essa competência ela é inicialmente do juiz do conhecimento para a fixação do regime inicial. Do juiz de execução, ela vai ser, se não foi realizada no momento oportuno, tanto para fim de fixação do regime inicial, e não foi feito aqui por conta da possibilidade de incorrer em indevida supressão de instância, e sempre lá no juiz de execução para fim de progressão. Mas, como diz Vossa Excelência, doutor Zé Alves, a gente tem harmonia aí no sentido de que ela necessariamente, por força, e a doutrina, isso passou quase 10 anos, até mesmo a jurisprudência, sendo batido na doutrina, a jurisprudência dormindo no ponto e entendendo que era matéria da execução penal, sempre, e aí de uns tempos para cá, acredito aí uns 3 ou talvez um pouco mais, passou-se a definir como sendo da competência do juiz de execução. Sempre, como repito, para a análise da questão da fixação do regime inicial do cumprimento da pena. Isso por força do artigo, que é bastante uma interpretação literal, chega a ser, do 387, parágrafo 2º do CDP. Mas agradeço, doutor Zé Alves, e colho agora o voto do desembargador Amilcar Maia, vogal aqui no presente caso. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de dizer que, com relação à sustentação oral feita pela doutora Rebeca, quanto ao crime de corrupção de menores, tem toda a minha simpatia pessoal, porque vejo que tem muito menor, mais bandido, por assim dizer, do que maiores. Entretanto, não é a posição que nossos tribunais superiores têm acatado. Eu acompanho o voto do relator, excelência, com as observações feitas pelo revisor, tocante à detração penal. Perfeito, desembargador Amilcar. Doutor Roberto Guedes fará ajustes ou deixará com relação à preliminar da detração? Não, eu vou fazer o ajuste, mas depois eu quero conversar, que já houve uma decisão agora de março do ministro
dizendo que não existindo essa questão do regime da detração pelo juízo de conhecimento, era como se fosse, passa a ser compartilhado com o juiz de execução. Mas é isso que a gente diz, doutor Roberto Pronto. Guedes. Então, É nesses termos. eu vou só adequar isso aí. Perfeito. É porque no voto de Vossa Excelência ainda está com o entendimento anterior, que é sempre competência do juiz de execução. E aí, nesse caso, a gente... E sempre para fim de progressão de regime. E a gente está aqui assentando de que é para fins, inclusive... A gente sempre, num debate aqui, é que tendo a questão da detração quando do início da fixação do regime inicial. Exatamente. Isso fica, inclusive, como competência do juiz de execução também. Pronto. Se for o caso. É o caso. Se for o caso lá, que ele vai ser analisado, né? Exatamente. Obviamente. Correto. Aqui não é... Então, fica julgamento à unanimidade, o acordo fica com a leitura posterior. Doutora Rebeca, quer a palavra? Por favor, doutora Rebeca, de forma objetiva. Só uma pergunta. O cálculo final da pena? Doutor Roberto Guedes. Com relação da parte final de Gabriel, não é isso? Perfeito. Pronto. Ele averiguado a sequência criminosa, atrai a continuidade delitiva entre os roubos, entre esse corrupção de menor, aplica a maior pena, aumentada conforme a fração do artigo 71, Código Penal, 3 delitos, igual a 1/5, corrigido ex officio como sentencial, resultando a pena concreta e definitiva de 9 anos de reclusão e 18 dias multa. Foi assim que ficou a pena. Excelência. Obrigada. Então, obrigado, doutora Rebeca. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator, o acordo para a leitura posterior. Ainda temos aqui um pedido de sustentação oral, este no habeas corpus número... É o 79 aí na ordem cronológica. Habeas corpus número 80-01-47, dígito 28, ano 2021, impetrante, doutor Marcos Félix de Moraes, paciente, Luana Flávia Nascimento de Souza, autoridade coatora, juiz da 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o doutor Roberto Guedes, doutor Marcos Félix, está na sala? Doutor Marcos Félix, eu estou vendo aqui, mas só o... Senhor presidente, a gente pode dar com prioridade, mas aqui trata-se de um furto. Doutor Roberto, doutor Marcos, ele está na sala, mas não está ainda com o áudio e a câmera. Eu já falei com ele aqui internamente, mas ele não responde. Eu acho que ele não vai fazer sustentação. Ele não me falou positivamente. Tinha um pedido aqui formulado, né, nesse sentido. Mas aí, considerando, inclusive, que a ordem está sendo concedida pelo relator, não tem nenhum prejuízo. Então, Vossa Excelência tem a palavra, doutor Roberto Guedes. Não, era para dizer que o caso tipo foi... Ela furtou um shampoo de R$ 7,98 no supermercado. E aqui, pelo princípio da reconhecimento da insignificância, que foi, inclusive, em harmonia com o parecer ministerial, a gente está conhecendo e concedendo a ordem. Desembargador Amilcar Maia. Sem divergência. Eu também não divijo, então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Nós não temos nenhum outro processo com pedido de sustentação oral, temos um outro com um pedido de preferência, que é um Vai ser adiado, desembargador, acho, 38. Não, no 26, embargo de declaração na apelação criminal número 10.0996, de 77, ano 2009, e, neste caso, o processo tramita em segredo de justiça, então ficará para o final. Tem um outro pedido de sustentação oral no 38, é o apelo criminal número 10.0973, de 49, ano 2016, é na relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Vai ser adiado esse daí. E será adiado. Desembargador Amilcar, esses processos do desembargador Gilson, em que ele é relator e revisor, permanece na pauta? Vossa Excelência vai... Olha, a relatoria, pelo tempo hábil da situação que for feito, não dá tempo ele retornar ou fazer a revisão, reincluir em pauta com o tempo, quando chegar ele já vai estar fora Aliás, pelo período, porque só são 20 dias, eu já não estarei mais substituindo o Gilson, pelo prazo, a não ser que haja eventual extensão dessa situação.
Em relação a essas revisões, aí realmente eu não sei, porque, no caso, mandaria para o revisor pede pauta, não é isso? Isso. É. Então, teria que ser também retirado de pauta, ser encaminhado, ser pedido novamente. Eu acho que o procedimento seria o mesmo. Ele, entre uma semana para pedir pauta, com mais a questão da publicação, provavelmente vai estar fora. Os que Vossa Excelência seria o revisor, eu acredito que haja tempo hábil. Porque... Os que seria revisor que vão chegando ainda pode até ser. Se Vossa Excelência concordar, retiraria de pauta e já Vossa Excelência já autorizava a inclusão aí, Ana Cláudia, fazer já a inclusão em pauta. Os que Vossa Excelência relatou aí dependeria do revisor, e aí não seria Vossa Excelência quem incluiria na pauta. Nós temos prazo hoje, para a semana que vem, desembargador, que são 8 dias corridos, a Câmara Criminal, para revisão. Aí se for autorizado. Vossa Excelência, desembargador. Esses que já estão aqui em pauta, não é isso? Isso, e que Vossa Excelência revisou. Já pode fazê-lo, para que não haja atraso significativo. Perfeito. Então, Ana Cláudia, os que processam em que o desembargador Gilson é revisor, eles são retirados de pauta, e aí o novo revisor, que é o desembargador Amilcar, os processos são eletrônicos, não tem prejuízo nenhum, tem 8 dias aí para que possa fazê-lo, ele já autoriza a inclusão com a revisão de Sua Excelência. Perfeito? O senhor como relator, não é, desembargador? Eu sou relator, em que eu sou relator, o desembargador Amilcar revisor. O desembargador pode ser retirado e reincluído já para a próxima. Reincluído já para a próxima. Com as modificações na revisão. Os que o desembargador Amilcar seria relator, aí não depende dele, depende do revisor, que no caso seria o Dr. Roberto Guedes. Aí fica, como disse Sua Excelência, fica mais complicado. Então, fica aguardando, nesse caso, o retorno do desembargador Gilson. Perfeito assim? Então, vamos aqui, os extra-pauta ainda, nós já julgamos os 52, 56, os 79, e aí os demais ficam aqui no julgamento virtual, mas eu questiono, começando pelo Dr. Roberto Guedes, se tem algum destaque a fazer, e se tem a necessidade de parecer oral aí do representante do Ministério Público, nos extra-pauta na relatoria de Vossa Excelência. Senhor presidente, nenhum destaque e nenhuma intervenção do Ministério Público. Na relatoria dos processos do Dr. Roberto Guedes, Dr. Zé Alves, o Ministério Público tem alguma observação a fazer? Não, Excelência. Não há. O desembargador Amilcar também já ratifica os votos registrados? Da mesma forma, senhor presidente, sem divergência. Eu também ratifico. Então, na relatoria... Ana Cláudia, se puder colocar a relação na tela, os processos na relatoria do Dr. Roberto Guedes, extra-pauta, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Amilcar Maia, os processos, os habeas corpus, extra-pauta, aí na relatoria de Vossa Excelência, algum deles demanda parecer oral do Ministério Público? Algum destaque a fazer? Não, nenhum destaque. Nenhum destaque. Eu acompanho, ratifico os votos já registrados aqui no sistema. Doutor Roberto Guedes, também ratifico, Excelência. Doutor José Alves, alguma observação dos processos na relatoria do desembargador Amilcar? Nenhum, Excelência. Nenhum. Então, os processos na relatoria, extra-pauta, na relatoria do desembargador Amilcar Maia, todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na minha relatoria, eu tenho, doutor Zé Alves, no 59 e no 62, a necessidade do opinamento ministerial aí. Eu estou trazendo a questão da perda superveniente aí do objeto em ambos. Eu acredito que tenha sido passado para Vossa Excelência já a matéria aí. Foi, Excelência, foi repassado para mim e eu concordo com a preliminar que Vossa Excelência sustenta. Prejudicialidade por perda superveniente do objeto, tendo em vista as informações, se não me engano, as informações da autoridade coatora, não é exatamente, isso? Exatamente. Já foi no 59 e no 62. Também, então, todos dois. Então, julgados à unanimidade, eu não tenho nenhuma observação, algum destaque a fazer da minha relatoria. Desembargador Amilcar, algum destaque, alguma observação? Sem destaque. Doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, só o 65, que é o embargo de declaração, que é da relatoria do desembargador Gilson. 65.
os que são da minha relatoria, alguma observação? Não, nenhuma observação. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. O 65, vamos lá. 65, embargo de declaração no habeas corpus 80.22.52, diz 76. Qual é o destaque, qual é a observação? Se o desembargador, o amigo está trazendo voto. Não, eu estou acompanhando esse processo, eu já reclamei aqui na secretaria, eu acompanho o voto do desembargador amigo, já registrei, mas não está sendo computado aqui no sistema, Ana Cláudia. Eu já falei com você aí para ver se, com o pessoal do PJE, o que está acontecendo. Mas o meu voto, ratifico aqui, é no sentido de acompanhar o relator, desembargador Amilcar Maia. Tá certo, irmão. Também na verdade, não está computado. Na pizza aqui, ele não... Eu já registrei umas 3 ou 4 vezes aqui, mas não já passei para a Ana Cláudia, inclusive. Mas fica aqui anotado que eu acompanho o relator no 65, que é o embargo da declaração no HC 80.22.52 de 76 do ano 2021. Perfeito? Ana, só para... Glauber, é porque consta como nome do desembargador Gilson, para tirar, coloca o nome do desembargador Amilcar no voto, como relator. Certo, isso aí, Ana Cláudia. Para a Ana resolver isso aí, para não ter problema. Mas acompanha o voto, sim. Então, julgados à unanimidade, vamos à pauta do dia. Na pauta do dia, nós temos aqui, na relatoria do Dr. Roberto Guedes, tem um pedido de preferência que é o 26, né, que não será julgado aqui nesta oportunidade em conjunto, ficará para o final. Ana Cláudia, por favor, coloca aí na tela da pauta do dia. Então, do primeiro até o de número 10, é na relatoria do Dr. Roberto Guedes. Algum destaque, Dr. Roberto Guedes? Algum que demande opinamento ministerial? Sem som? Nenhum, excelência. Nenhum? A minha é do 1 ao 24, não é isso? Não, do 1 ao... do 1 ao 24, desculpe. Do 1 ao 24. Do 1 ao 10 não tem revisor. Então, é na relatoria de Vossa Excelência. E do 11º ao 24º, eu sou o revisor. E o desembargador Amilcar é o vogal. Então, enquanto revisor, eu não tenho nenhuma observação a fazer. Vossa Excelência não tem nenhum destaque. O Ministério Público, alguma observação, algum destaque? Não, Excelência, nenhum destaque, nenhuma observação. Desembargador Amilcar. Sem destaque, Excelência. Então, do 1 ao 24, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. O 25, o 26 ficará para o final. 25, 27, 28, 29, 30, 31 e o 33 é da minha relatoria. Eu não tenho nenhum destaque, nenhuma observação a fazer. O Ministério Público tem algum destaque, alguma observação? Não, excelência. Nem destaque, nem observação nenhuma. O revisor é o desembargador... Não, aqui, nesses casos, não tem revisão. Esses em que eu me referi, fiz o pregão. Então, o desembargador Amilcar, na sequência, aí, acompanha. Sem divergência, excelência. Sem divergência, sem destaque. Doutor Roberto Guedes. Sem divergência, sem destaque, excelência. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. E aí, o 32, 34 e seguintes, como disse, ou na relatoria ou na revisão do desembargador Gilson, eles ficam, em que o desembargador Gilson é relator, fica adiado, fica em mesa, aguardando o retorno de Sua Excelência, e os que revisor são retirados de pauta. Certo, Ana Cláudia? Agora, Ana Cláudia, a gente tem os embargos de declaração, embora seja só uma preferência, mas a matéria é bem interessante, e aí a presença aqui do desembargador Amilcar deixa aí na sala somente o advogado e vamos fazer o julgamento aqui fora do YouTube. Retomamos aqui, após o julgamento, o processo em segredo de justiça e eu questiono se há algum outro processo em mesa que independa de pauta, esta pauta, que não tenha sido apregoado, do Amilcar, do Dr. Roberto Guedes. Da minha parte, não. Não, excelente. Não há.
Então, eu estou recebendo aqui, Ana Cláudia me informa, o 46, Ana Cláudia, julgado à unanimidade, que é o habeas corpus número 81.0124, de 79, ano 2020. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho e julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. A nossa próxima sessão, quinta-feira próxima, às 8h30, não é isso, doutor Roberto Guedes, do Amilcar? Exatamente, Excelência. Doutor Zé Alves, Vossa Excelência, quem estará conosco novamente, não é isso? Excelência. Então, um bom dia a todos, saúde e até a próxima sessão, se Deus quiser. Bom dia, saúde para 18 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão.